Nesse momento, nós chamamos agora o segundo palestrante, o senhor Rudy José Nodari Júnior, por favor, professor Rudy. O professor Rudy José Nodari Júnior, ele é muito importante para esse projeto, porque é um projeto que o Labim está fazendo em, em conformidade, em parceria com o International Human Motricity Network, IHMN, e ele é o secretário-geral dessa rede. Professor Rudy José Nodari Júnior é pós-doutor na Universidade de Las Palmas, na Grande Canária, na Espanha, pós-doutorado na Universidade Católica de Múrcia, na Espanha, doutor em Ciências da Saúde na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no Brasil, é mestre em Ciências da Saúde Humana, especialista em Fisiologia do Exercício, especialista em Ciência do Movimento Humano, especialista em Atividade Física da Promoção da Saúde, aperfeiçoamento em Metodologia no Treinamento em Atletas da Elite, graduado em Educação Física, professor de graduação do Programa de Mestrado em Biociência da Saúde da UNOESC do Brasil e responsável pelo Laboratório de Fisiologia e Biociência em Exercício. Com a palavra, o secretário-geral da International Human Motricity Network, IHMN, professor Rudy José Nodari Júnior. Muito boa tarde, muito obrigado, professor Tomires, pela apresentação. Queria dizer que hoje estou aqui com a camiseta do Labim, com muito orgulho, muita honra. Estamos todos aqui, espero que um dia meu laboratório tenha tanta qualidade que possa fazer parte dessa maravilhosa rede de laboratórios que é o Labim, coordenado e presidido, coordenado, idealizado, capitaneado pelo professor doutor Estélio Henrique Martin Dantas, uma referência mundial. Tenho o prazer de poder rodar em alguns lugares do mundo e por onde eu vou sempre o professor Estélio é reconhecido e é um grande cartão de apresentação. As pessoas dizem, você conhece o professor Estélio Dantas? Conheço o professor Estélio Dantas, de certeza, então isso nos abre muitas portas. E o professor Estélio Dantas é o presidente de honra da International Human Motricity Network, e certamente isso nos dá muito orgulho mesmo. Sei que meu tempo é bastante curto, professores gostam de falar bastante, eu tenho por prática também gostar de falar bastante. Eu vou já partir para a minha apresentação aqui, e só gostaria da sua confirmação se está aparecendo aí a... Perfeito. Está aparecendo? A sua apresentação já, da hematografia. Ok, então nós vamos conversando sobre esse tema que é muito importante e que tem gerado muitas possibilidades de pesquisa, mas antes ainda eu gostaria de falar um pouco sobre a International Human Motricity Network, que é a rede internacional de motricidade humana. Nós temos hoje uma grande rede de pesquisadores, cientistas, e nós estamos em vários países do mundo com vários pesquisadores. Aqui estão nossos canais de comunicação. O nosso site é o www.ihmn.org, porque nós somos uma rede não privada, nós somos uma organização não governamental de direito internacional, sem fins lucrativos, e que tem todas as suas ações regidas por um regimento organizado durante as assembleias gerais da rede. Nós somos um grupo de universidades muito interessantes. O presidente de honra é o professor Estélio Dantas, e tenho a honra de ser o secretário-geral dessa rede. Temos também o professor Juan Antônio Moreno Murcia, que é o secretário executivo da Universidade EUT. Temos alguns desses postos ladeando, dando suporte para a Secretaria-Geral. Temos também o doutor César Rodrigo Vargas, que é do Chile, que é o nosso diretor científico, e como diretor acadêmico nós temos o doutor Gabriel Gastelum Quadras, do México. E temos todo esse suporte do webmaster Frederico Costa, que é da UNIT, e a professora Carol Dantas, que é do Brasil, que é responsável pelas mídias sociais. Temos uma estrutura bastante positiva e pesquisadora. Estamos agora unindo forças com universidades do mundo inteiro, na Alemanha,
temos representantes no Brasil, algumas das melhores universidades do Brasil fazem parte da nossa rede, a UNIT está aí, a universidade que eu represento, que é a UNUESC, se faz presente. Nós temos universidades do Chile presente nessa nossa rede, Colômbia, Espanha, nós temos a universidade do professor Pablo, professor Miguel Hernandes, e assim por diante, e a Universidade da Jordânia, e tudo isso, todas essas universidades, junto com as universidades do México, por exemplo, também a Universidade de Chihuahua, onde o nosso diretor acadêmico faz parte, a Universidade da Palestina. Então, nós podemos ver que nós temos América Latina, Europa, nesse sentido aqui, América do Norte também nós temos. Em Portugal, a Universidade de Évora, a Universidade de Alto Douro Trás-os-Montes. São universidades, a ideia é só passar rapidamente, nosso tempo é bastante curto, para que os senhores tenham uma ideia do quanto essa universidade tem o poder de juntar cientistas, pesquisadores, como, por exemplo, o professor doutor Pablo Jorge Marcos Pardo, uma referência em atividade física e envelhecimento saudável. Nós temos uma série de periódicos, revistas científicas, que nós temos o suporte e a rede dá todo o apoio para as suas publicações, onde todos estão convidados a fazer suas publicações científicas, e aí apresentamos os resultados dos nossos trabalhos, como os trabalhos resultados realizados pela UCAM, por exemplo. Temos uma série de congressos, e fica aqui o nosso convite para o próximo congresso que vai acontecer em função da Covid. Será um congresso nas terras do professor Pablo, será na Espanha, na Universidade Miguel Hernandes, será o 13º Congresso Internacional de Motricidade Humana, que tem como plataforma, que tem como diretriz os novos caminhos das ciências da motricidade humana, e o nosso coordenador local é o professor Juan Antônio Moreno Múrcia, que foi diretor de tese do professor Pablo, e o professor Pablo sabe do nível acadêmico que o professor Moreno Múrcia tem, e do quanto a Miguel Hernandes é uma universidade representativa. Esse será o nosso congresso, em breve informações no nosso site. Começo aqui agora a falar do meu tema para ser abordado mais fortemente hoje, nessa tarde, que é efetivamente sobre a dermatografia, e a dermatografia é o estudo, o método que observa as impressões digitais como marca de individualidade biológica. Esses estudos são realizados já há muito tempo, iniciaram-se com 2 médicos anatomistas americanos, Cummings e Middle, e eles desenvolveram uma série de pesquisas observando fetos e a impressão digital desses fetos e o que estava formando essas impressões digitais. O que eles observaram é que essas impressões digitais se desenvolvem entre o 13º e a 24ª semana de gestação, e durante esse período o sistema nervoso central tem uma parte importante de formação, fundamentalmente aquela que controla os hormônios do corpo humano e aquela que controla as competências neuromotoras dos indivíduos. O que nós temos então, eu gostaria só de um parecer aí da técnica, para ver se está passando um vídeo na tela. O que nós temos então é uma junção de informações do código DNA dos pais, pai e mãe se juntam, formam uma única célula, e essa célula vai se repartindo até que na 13ª semana de gestação, os botões de braços e pernas começam a se desenvolver, junto com uma parte importante do desenvolvimento do sistema nervoso central. Na ponta desses botões de membros superiores e inferiores, nós temos as mãos e os pés, na ponta das mãos e dos pés, os dedos, e na ponta dos dedos, as impressões digitais. O que os anatomistas observaram e pesquisaram, publicaram, é de que essas impressões digitais são uma marca da complexidade do sistema nervoso central, da arquitetura, da densidade, da competência e das potencialidades que esse sistema nervoso central tem para reger o corpo humano. E isso trouxe à luz da ciência um método que se chama dermatografia, e que hoje faz a gente compreender que, observando esta arquitetura das impressões digitais, dos desenhos das impressões digitais, a gente consegue observar como se deu o desenvolvimento do sistema nervoso central entre o 3º e o 6º mês de gestação. É importante lembrar que, durante esse período, nós temos toda a influência do ambiente bioquímico gerado pela mãe,
E é nesse período que fazer exercício, não fazer exercício, alimentar-se de forma saudável, fazer uso de drogas lícitas ou ilícitas, usar medicação própria ou imprópria para a gestação, tudo isso influencia diretamente na forma com que nós nos comportamos, na forma com que nós desenvolvemos o corpo humano. Então, eu gostaria de fazer um raciocínio muito rápido e gostaria que você acompanhasse esse raciocínio. Ou seja, entre o dia 1, onde o DNA do pai e da mãe se juntam para formar uma única célula, até 40 semanas depois, que é onde normalmente acontecem os partos, nós passamos de uma única célula para um indivíduo de aproximadamente 3 quilos e aproximadamente 50 centímetros. Nunca mais na nossa vida nós cresceremos tanto, nunca mais na nossa vida nós nos desenvolveremos tanto. Então, quando algumas pessoas dizem que o meio ambiente influencia nas pessoas depois que ela nasce, isto é verdade. Mas nunca o meio, ou ainda o ambiente, influenciou tanto a nossa vida quanto influenciou no período gestacional. Se nós observarmos, vamos entender que de uma célula no dia 1 para 3 quilos e 50 centímetros, 40 semanas depois, o que nós temos é que hoje, se nós continuássemos crescendo nessa mesma velocidade, nós teríamos aproximadamente alguns milhares de quilômetros por alguns milhões de toneladas de peso. Então, nós nunca mais sofreremos tanta influência do meio quanto sofremos no ambiente fetal. Tudo isso influenciou o desenvolvimento do sistema nervoso central e todo esse desenvolvimento entre o terceiro e o sexto mês de gestação, ou entre a 13ª e a 24ª semana de gestação, está marcado nas impressões digitais e a decodificação desse padrão matemático é o nosso trabalho nos últimos 19 anos. Seguimos. Ou seja, é possível, então, observar que as impressões digitais trazem padrões matemáticos e arquitetônicos extremamente complexos e nós trabalhamos diuturnamente no nosso laboratório para compreender essa complexidade e como transformar essas informações em números. Vou passar muito rapidamente para vocês os 3 desenhos básicos que formam as impressões digitais dos seres humanos, ou seja, o arco que tem como característica as linhas basilares e as linhas distais, que formam um desenho mais básico de todos. Depois, nós temos as presilhas, que são caracterizadas por ter um único delta, um único triângulo numa impressão digital, um único triângulo e um único núcleo. Ok? Observe que nesses mesmos desenhos aqui, os deltas não são iguais, são diferentes. Os senhores imaginem a quantidade de combinações matemáticas possíveis de serem realizadas nesse processo. O último desenho possível são os desenhos verticilos, que nós temos aqui um delta aqui, outro delta aqui, e você pode observar que já nessas figuras os deltas já são completamente diferentes. Não tem nenhuma similaridade. E nós temos diferentes verticilos, que são os concêntricos, e nós temos os que são em formato de letra S, um S desenho. Os senhores imaginem agora que nós precisamos decodificar tudo isso. Eu vou ampliar um pouco essa imagem para que vocês compreendam, e eu gostaria que vocês observassem que para cada linha nós temos aproximadamente 50 pixels, que são pequenos pontos que acontecem no meio do desenho. O que acontece, cada serrilhado desse é um ponto, nós temos 50 nessa linha reta e 50 para cá. O que nós fazemos é computar, atribuir para esses desenhos, cada vez que aparecer um quadro, um pixel branco, ele é 0, cada vez que aparece um pixel preto, ele é 1. E assim nós temos um padrão, uma matriz matemática de... Esse é um desenho pequeno, frente à coleta toda nossa. Nós temos um padrão matemático em que nós temos aproximadamente 100.000 linhas por 100.000 colunas. E nós aí temos um padrão de binário 0, 1 para entendimento, leitura e interpretação do padrão matemático. Mas um outro médico inglês, chamado Galton, propôs então que nós também contássemos esses números de linhas. E essas linhas são contadas então da seguinte forma:
do delta até o núcleo contam-se as linhas, do delta até o núcleo contam-se as linhas, e a partir daí nós conseguimos compreender como se dá a capacidade que o sistema nervoso central tem de resistir uma competência neuromotora. Quanto mais nós conseguimos estímulos elétricos do sistema nervoso central, mais nós empurramos placas de epiderme contra placas de epiderme, o que fazem com que elas se empurrem e montem cristas, uma crista após a outra. Nós formamos as linhas das impressões digitais. E é assim que se formam esses desenhos fantásticos com essas combinações matemáticas fantásticas. Decodificar essa arquitetura e essa matemática é um dos desafios da dermatografia e que nós conseguimos fazer isso de forma bastante importante, e é isso que a gente vai mostrar para vocês hoje. Quando a gente observa isso, nós observamos que é preciso ter uma fundamentação para que tudo isso aconteça. E, nesse sentido, nós fomos buscar o que tem de mais novo, o que tem de mais concreto sobre esse método e esse entendimento, e o que nós descobrimos aqui é que existe um livro que usamos para fundamentar parte do nosso processo de identificação das imagens, um livro que fala sobre a impressão digital, e que esse livro sobre a impressão digital fala sobre como utilizar a impressão digital, como essa é a marca mais fidedigna e precisa de individualidade biológica. E lá dentro tem um capítulo sobre dermatografia e como utilizar a dermatografia para a observação da individualidade biológica. Esse livro é um livro bastante importante, porque ele é um livro do Departamento de Justiça dos Estados Unidos e que dá todo o suporte para a CIA e para o FBI. Portanto, um livro de excelente qualidade e excelente procedência. Importante lembrar que cada uma dessas figuras tem uma função, cada uma dessas figuras tem uma observação de uma potencialidade que está sendo desenvolvida nos indivíduos. Qual seja, então, o arco, aquela figura que nós vimos anteriormente, tem uma relação direta com a força absoluta. A presília tem uma relação direta com a velocidade. Quando ela se apresenta em forma de presília radial, nós temos uma maior potencialidade para que os indivíduos sejam otimizados no seu treino, para que os indivíduos sejam exigidos no seu treino, essa é a palavra que eu estava procurando, de forma ainda mais intensa, gerando assim um entendimento de que eles têm alta competência neuromotora e, por consequência, alta performance nos resultados. Nós tivemos um pequeno salto aqui. Tudo bem. E depois nós temos aqui os desenhos ainda de verticilo, que tem uma relação direta com a coordenação motora, e depois os números de delta também com a coordenação motora. E seguimos esses entendimentos, também podendo observar que a soma dessas características, o somatório da quantidade de linha tem a ver com resistência, a soma das competências, como, por exemplo, força e coordenação motora geram hipertrofia, velocidade e força geram potência, e velocidade e coordenação motora geram agilidade. E assim a gente vai entendendo esse arcabouço das potencialidades a partir da força humana e quais são as potencialidades que cada indivíduo tem. Tive o prazer de estudar, o professor Tomires leu o meu currículo e falou que eu estudei sobre excelência no treinamento esportivo. Eu estudei na Rússia um tempo, e lá tive o prazer de conhecer alguns dos instrumentos de avaliação utilizados pelos russos na orientação de talentos esportivos, na preparação física e na prescrição de exercícios. E um deles é a dermatografia. Esse livro que eu trago para vocês aqui é um livro russo, e como eu acredito que a maior parte de nós aqui não fala fluentemente russo, eu acabei traduzindo o título desse livro para que a gente possa ler melhor, e é um livro do Ministério dos Esportes da Federação Russa, do Centro Federal de Ciência, Cultura Física e Esporte, onde eu estudei, e usando a dermatografia para avaliação de capacidades físicas na orientação de talentos esportivos e preparação física de atletas, como utilizar este manual. Essa é hoje uma das ferramentas utilizadas na Rússia para essas ações e tem tido excelentes resultados, mas eu quero mostrar para vocês os resultados que nós estamos obtendo. Antigamente, existia um método que nós chamamos de método tradicional, que é um método que usa tinta, lupa e papel.
Eu quero mostrar para que vocês saibam que ainda existem alguns pesquisadores que utilizam o método tradicional, mas ele requer profissionais extremamente treinados para leitura muito precisa e que gera uma possibilidade suscita possibilidade de erros na hora da coleta, interpretação e leitura dos dados. O pesquisador tem que coletar as impressões digitais com tinta, lupa e papel, tinta e papel, observar com uma lupa, identificar as figuras, contar o número de linhas, contar o número de deltas, anotar isso numa folha de papel, depois passar para uma planilha eletrônica, e isso tudo requer uma grande dedicação nesse processo, mas esse era o método tradicional, ou o método clássico, e a gente já conseguiu evoluir muito nesse processo. Mas temos que compreender que, durante um período, isso tudo gerou pesquisas no Brasil bastante interessantes, na área do futebol, da ginástica, do vôlei, da maturação sexual, e assim por diante. Então, essas pesquisas foram sendo realizadas e estava bom. Mas nós precisávamos desenvolver um sistema que nos permitisse compreender cada vez mais onde estão as figuras e quais são as figuras que representam cada uma das características e como nós podemos fazer para utilizar essas figuras, como nós podemos fazer para ter de posse na mão um laudo dermatoglífico e, a partir daí, individualizar o treino, individualizar a preparação física, individualizar um programa de exercício na promoção da saúde. O professor Pablo trouxe aqui a importância de individualizar o treino. A dermatografia é uma forte ferramenta de individualização do treino, porque ela nós sabemos qual é a sua individualidade biológica, coisa que nenhum outro trabalho traz, porque o DNA traz até o dia da fecundação. E a dermatografia pega, além desse período, mais o período do ambiente fetal, portanto, um progresso. O que acontece é que a educação física se juntou com a engenharia da computação e nós desenvolvemos, a partir de 2001, validamos um software em 2009 para a área da saúde e em 2014 para a área da cineantropometria, e ele é um novo software que faz a dermatografia. Como funciona esse software? Você preenche um cadastro, esse cadastro tem dados bastante importantes para depois você compreender melhor os indivíduos. A partir desse cadastro, você libera um scanner para começar a fazer as coletas das impressões digitais. É importante lembrar que, nesse caso, a coleta é extremamente rápida, muito rápida mesmo, não precisa passar tinta nos dedos, o coletor é um scanner normal que tem para vender nas lojas. O que a gente fez foi um software que interagisse com o scanner do ponto de vista da dermatografia. Coletamos os dedos, então, das impressões digitais, simples, não há resíduo de tinta, eu posso arrastar o meu dedo quanto quiser, eu posso girar o meu dedo quanto quiser, ele sempre vai dar uma imagem limpa, sem distorções, sem borrões, sem excesso de tinta. Depois disso, o software marca núcleo e delta, e, a partir disso aí, nós temos a emissão de um laudo dermatoglífico, o que transformou um trabalho que demorava em 45 minutos em menos de 2 minutos. Visto isso, o laudo traz todas as impressões digitais, os gráficos das potencialidades e o texto com todas as descrições das potencialidades em português, espanhol, inglês, italiano, e nós estamos preparando agora em mandarim, porque há muita demanda para a China. Além disso, nós podemos gerar planilhas eletrônicas. A UNIT tem um software desse e utiliza aí junto com o Michael Douglas Bispo, onde é possível identificar os indivíduos, os que têm mais presilha, mais arco, mais linhas, menos verticilos e assim por diante, com todo o destaque de todas as informações. E isso é um grande avanço para as pesquisas em individualidade biológica, tenho certeza disso. Então, o que nós temos daí é a produção de um laudo dermatoglífico que tem as impressões digitais com uma qualidade gigantesca. Vejam, a amplitude dessas imagens aqui permite que você consiga ver os poros na hora da coleta. Então, isso é impossível
com o sistema de tinta, lupa e papel. A partir disso, cada uma das figuras tem todas as informações dedo por dedo do ponto de vista dermatoglífico. Depois nós temos as informações por mão, as informações de quantas figuras nós temos, e depois nós temos um gráfico que nos diz exatamente, de 0 a 100, qual a potencialidade desse indivíduo para força absoluta, velocidade, coordenação motor, potência, agilidade, flexibilidade, resistência e alto rendimento. Isso é uma ferramenta fantástica para a orientação dos talentos esportivos, para a prescrição de exercício, para a preparação física de atletas de alto rendimento. Isso tudo vem escrito aqui. Por exemplo, nesse caso, nós temos que a força absoluta nesse indivíduo é discreta, a velocidade nesse indivíduo é uma velocidade muito boa, tem a classificação e tem a quantidade de pontos salos que ele teve nesse período aí, nessa avaliação aí. E nós temos tudo isso escrito aqui no laudo de fácil leitura. Então, eu não preciso mais compreender de dermatografia, eu só preciso entender de treinamento desportivo. Eu preciso entender de a prática da preparação física. Eu preciso saber como ler esse papel e transformar isso em treino. E isso não requer conhecimentos nenhum sobre dermatografia, só requer que você leia o bom e velho português e saiba sobre treinamento esportivo, e você vai começar a fazer prescrições de exercício totalmente voltada para os indivíduos, para as suas potencialidades, de acordo com a sua individualidade biológica. O que nós temos, então, é um pai e uma mãe biológico que se unem. Esse pai e essa mãe geram um filho. Entre o terceiro e o sexto mês de gestação são formadas as impressões digitais. As impressões digitais têm apontado nelas a carga genética do pai e da mãe, mais o ambiente bioquímico proporcionado durante a gestação. Transformamos tudo isso em código binário programável e, a partir daí, um laudo dermatoglífico muito robusto. Essa é a validação do software, nós temos ele validado na revista Andaluza de Medicina do Esporte, que validou para a nossa área, nós temos a validação para a da saúde, mas eu quis trazer aqui muito mais uma conversa para a área do esporte, onde eu tenho aqui junto comigo o professor Alexandre Eberle, que é um engenheiro de software que transformou todo esse conhecimento da educação física em um ambiente informatizado. Bom, então, de posse desse leitor dermatoglífico, o que nós precisávamos fazer? Nós precisávamos construir um banco, porque o banco até então era um banco inacessível. Havia uma folha de impressão digital em São Paulo, uma folha no Rio, uma folha em Moscou, uma folha no Rio de Janeiro, uma folha na Suécia, uma folha nos Estados Unidos. Era impossível juntar esse banco de dados. Nós precisávamos juntar esse banco de dados num lugar só, que agora, pelo sistema informatizado, é possível. Eu posso mandar o banco de dados para qualquer pessoa do mundo, sem precisar imprimir folhas, ou mandar pelo correio. Eu mando só um documento e todos os dados estão lá. Mas nós precisávamos criar um novo banco de dados, onde tivesse todas as informações do mais alto nível e do mais alto rendimento. Então, o que acontece é que nós saímos buscando essas informações, coletando impressões digitais do mais alto nível de rendimento atlético. No Brasil, nós coletamos 116 equipes. Futebol de salão, aqui nós temos o Falcão, por exemplo, o Balé Bolshoi de Joinville, a Seleção Brasileira de Futebol de Campo Feminina, ginastas do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, medalhistas olímpicos como Marilson Gomes da Costa, Joaquim Cruz, que nós estamos coletando as impressões digitais deles. Na Espanha, nós coletamos 34 equipes, coletamos a Copa da Rainha do Voleibol Feminino, a Copa do Rei de Espanha de Futebol de Salão. Aqui nós temos Nicolás Almagro, que é um dos maiores tenistas do mundo, que faz parte do nosso banco de dados. Essa aqui é a minha esposa. Eu não deixei a imagem muito nítida para não gerar nenhum tipo de desejo de você conhecer a minha esposa, não faço nenhuma questão. Aqui está ela novamente coletando as impressões digitais da segunda melhor liga de basquetebol do mundo, que é a Liga Espanhola. Aqui está o grupo de idosos da Espanha que praticam musculação, onde nós coletamos as impressões digitais deles, e a partir daí observamos os seus resultados nas prescrições de exercício. Na Itália, nós coletamos
Lazio, Luparense, Montesilvano, equipes muito importantes de futebol, futebol de salão, vôlei, basquete. Na Bélgica, coletamos 5 equipes. Aqui está o professor Arnaldo Tenório da Cunha Júnior, que é preparador físico da seleção brasileira de handebol olímpica em 2 Olimpíadas. A gente trabalhou pós-doutorado junto e nós coletamos essas impressões digitais desse povo todo lá. Na Grécia, nós coletamos alguns dos melhores atletas de atletismo do mundo. Em Portugal, Sporting Lisboa, Benfica, Belenense e assim por diante. Em suma, nós coletamos dados em 23 países diferentes das maiores autoridades do mundo em diferentes tipos de esportes do mundo, criando o maior banco de dados informatizados de dermatografia do mundo, e ele hoje está na UNOESC Joaçaba e está acessível a todos os profissionais que quiserem pesquisar dermatografia de forma informatizada, de forma gratuita, sem nenhum tipo de custo, porque isso é ciência. Eu vou falar um pouco agora do futsal, que é um dos esportes precursor do futebol de campo e é o esporte mais praticado do Brasil hoje. A gente vai conversar um pouquinho sobre ele para ter uma referência, só para ter um andamento. Eu poderia fazer essa mesma sequência do basquete, do golfe, do voleibol, mas eu preferi fazer o futebol. Para vocês verem a importância das nossas pesquisas que nós viemos realizando. Então, nós coletamos os 170 melhores jogadores de futebol de campo de salão do mundo. Se você acompanha futebol de salão, vai saber que eu estou lendo aqui as 12 melhores equipes de futebol de salão do mundo da temporada 2012. Malve, Copa Gril, Carlos Barbosa, Luparense, Montesilvano e Marca, Belenense, Sporting Lisboa e Benfica, Barcelona, El Pozo e Interview Movistar. Coletamos os melhores jogadores de futebol de salão do mundo, comparamos com não jogadores de futebol de salão e observamos quais eram as diferenças. Bom, se eu pesquiso um método novo, inovador, e eu quero apresentar os resultados de uma determinada modalidade, neste caso, eu tenho que ir no maior congresso do mundo, a maior referência do mundo nessa área. O que nós fizemos, então, em 2016, nós apresentamos o trabalho no congresso da FIFA Isokinetics, em Londres, e apresentamos sobre o perfil dermatoglífico dos atletas de futebol de salão de elite. E lá nós demonstramos que existe um perfil próprio e que a principal característica dos jogadores de futebol de salão, dos melhores jogadores de futebol de salão do mundo, é ter velocidade, coordenação motora, e nós do movimento humano, sabemos que velocidade e coordenação motora geram agilidade, a principal característica do futebol de salão. Além disso, eles têm a marca da presilha radial, que é a marca do alto rendimento, esperável nas equipes que eu li para vocês anteriormente. O coordenador desse congresso, que é o maior congresso do mundo de futebol, me pediu o seguinte: Rudy, então, para ter a habilidade para jogar futebol de salão, independe de ser homem ou mulher. Faz esse mesmo trabalho sobre mulheres, porque nós queremos cada vez mais ingressar a mulher no mundo do futebol? Pois certo, nós fizemos então e apresentamos em 2017, dentro do Camp Nou, que é o campo do Barcelona, no 26º Congresso Internacional da FIFA Isokinetics, nós apresentamos o trabalho Perfil Dermatoglífico dos Jogadores de Futebol de Salão do Sexo Feminino na Copa do Mundo do Brasil. E o que nós descobrimos? Que o que eles têm em comum é que eles têm presilha radial e verticilo como marca característica do futebol de salão feminino. Exatamente igual como no masculino. Presilha, velocidade, verticilo, coordenação motora, coordenação motora mais velocidade igual a agilidade, e nesse caso, como a marca é presilha radial, de alto rendimento. E isso ficou muito bem caracterizado na apresentação e recebemos lá uma certificação no sentido de aprovação da FIFA Isokinetics como a dermatografia como sendo uma ferramenta de observação da individualidade biológica para o futsal. E o professor Júlio Roy, que é o coordenador da Isokinetics, disse: Rudy, mas é possível ter essa mesma informação no futebol de campo? Nós, como gostamos de um desafio, estivemos em 2018, de novo no Congresso Isokinetics FIFA, só que dessa vez tivemos o apoio, o suporte ainda do Barça Innovation Hub, que é um departamento do Barcelona que incentiva a inovação tecnológica para o futebol. O que nós apresentamos lá?
apresentamos o trabalho sobre o perfil dermatoglífico dos jogadores de futebol de campo, dessa vez. E o que nós descobrimos é que existem marcas próprias que diferenciam o jogador do futebol de campo das pessoas que não têm potencial para jogar futebol de campo, que poderiam estar fazendo salto triplo, que poderiam estar fazendo salto com vara, maratona, ciclismo, mas que não têm características para jogar futebol de campo. Qual foi o grande desafio? O grande desafio foi que, né, nós precisávamos dar um incremento a mais. E nós recebemos uma outra instigação, né? Qual seja, mas é possível observar competência intelectual para isso? O jogador precisa ter, o atleta precisa ter competência intelectual, capacidade de observar o seu corpo de forma intelectual e administrar o seu corpo de forma intelectual. Ora, estimados, se eu quero publicar sobre futebol, eu vou no congresso da FIFA, onde eu vou se eu quero publicar sobre inteligência? O que a gente fez? Em parceria com o professor Estélio Dantas e sua equipe da UNIT e aí de Aracaju, nós publicamos no congresso de Harvard, nos Estados Unidos, em 2018, um artigo sobre um trabalho sobre capacidade intelectual, superdotação e dermatografia, e nós encontramos marcas características na dermatografia de indivíduos que têm mais competência para administrar o seu corpo. Isso virou um artigo, um capítulo de livro, que está no livro Movement 2018, da Universidade de Harvard, e nós temos um capítulo lá dentro sobre dermatografia e superdotação, o que é muito importante. Bom, então apareceu o último desafio aí dessa sequência FIFA, que é: Rude, mas existe diferença significativa nas impressões digitais por posição em campo? Bom, vamos lá. Fomos na Chapecoense e todas as equipes que vieram jogar contra a Chapecoense e coletamos as impressões digitais. E ano passado, nós estivemos em 2019 no estádio do Wembley, no congresso FIFA Isokinetics, nós estivemos lá apresentando uma surpresa. Não só o trabalho sobre dermatografia nos jogadores de futebol de campo de alta performance por posição em campo, como a gente avaliou também outro grande atleta do futebol de campo, ou seja, os árbitros de futebol de campo. E convidamos para esse trabalho Kleber Abad, um dos grandes árbitros do futebol de campo do Brasil, que fez uma especialização, e nós estimulamos que ele fizesse aí essa pesquisa, e nós publicamos junto com ele essa pesquisa no Congresso da FIFA, demonstrando que existem marcas características por posição em campo: atacantes, meio-campo, goleiros, laterais e assim por diante, zagueiros, volantes. Cada um deles tem uma marca característica, por quê? Porque você sabe que para ser centroavante você tem características neuromotoras diferentes do goleiro. O centroavante é diferente do zagueiro. Então, como é que eu faço para identificar? Existem marcas nas impressões digitais que indicam quem são os indivíduos que têm potencialidade para determinadas competências motoras para atender especificamente uma posição em campo. Os senhores imaginem que isso pode ser utilizado no vôlei, no basquete, no golfe, na natação, na canoagem. Segue. Todas as modalidades olímpicas têm o seu perfil, é possível ter o seu perfil, e nós podemos construir isso. A dissertação de mestrado de Michael Douglas Bispo, orientada pelo professor Estélio Dantas, demonstrou que é possível observar quais são esses processos, e isso agora está se transformando num software, e também na tese de doutorado do Michael Douglas, e que certamente será uma revolução dentro da individualidade biológica na orientação de talentos desportivos. Aguardem, aguardem, acompanhem a trajetória acadêmica de Michael Douglas Bispo, porque esse nome será muito citado ainda na orientação de talentos esportivos no Brasil. É claro que no mesmo hall, na mesma lista, que Estélio Dantas, entre outros grandes nomes da orientação de talentos esportivos, da preparação física de atletas e da promoção de saúde a partir do exercício físico. Então, aqui está todo esse desenho, nós temos muito pouco tempo, então eu já vou de antemão aqui dizendo que isso merece um curso muito interessante. Esse curso é promovido também pela gente, em breve teremos ele aí para você acompanhar. Além do futebol, nós temos outras
competências que podem ser observadas, por exemplo, sobre a capacidade do seu corpo fazer a gestão da sua obesidade, não obesidade, magreza, sobrepeso e assim por diante. Publicamos um trabalho, é importante que você saiba que antes, com a dermatografia tradicional, os trabalhos tinham 15, 20, 50 indivíduos, 80 indivíduos no máximo fazendo parte. Por quê? Para coletar as impressões digitais de 80 indivíduos, são 10 impressões digitais, são 800 impressões digitais, para que você olhe na lupa, descreva, analise, interprete e faça laudos dermatoglíficos. Imagina o tempo que isso tomaria. Com o leitor dermatoglífico, você coleta a impressão digital e o software faz tudo sozinho. Por quê? Porque nós ficamos 19 anos embarcando conhecimento dentro de um software. São 19 anos de laboratório, de serviço árduo, colocando isso dentro do software, que hoje é uma inovação tecnológica da Salus Dermatografia, situada em Luzerna, Santa Catarina. Só para vocês entenderem, esse é um artigo de junho de 2019 e nós temos como amostra 2.171 adolescentes, crianças e adolescentes. Esses números são inimagináveis quando você olha pelo sistema tradicional, porque seriam 21.720 impressões digitais para serem analisadas. O que nós descobrimos é que existem figuras típicas próprias da tendência à obesidade e à não obesidade. Portanto, é possível entender que quando você observa uma criança com essas impressões digitais, com essas características, você deve orientar imediatamente essa criança para que ela procure um programa. Se todos nós devemos fazer exercício, há grupos de pessoas que precisam ainda mais fazer exercício, porque são as pessoas que têm a tendência à obesidade. E isso o laudo dermatoglífico também traz, e essa é uma informação muitíssimo importante. Eu tinha 30 minutos, professor, já estou no 36, senhor, por favor, me corte a hora que for para parar de falar aí, e daí eu me ajusto aqui, fique bem tranquilo, não quero atrapalhar o cronograma do Civice, que vem sendo uma edição atrás da outra, um sucesso, hoje com quase 300 pessoas aqui nos assistindo, isso é espetacular. Um outro trabalho que nós... Recebemos da professora Carol que você tem um adiamento de tempo, fica tranquilo. Desculpa, quantos minutos a mais? Fique tranquilo, fique tranquilo. Ah, bom, fique tranquilo, me deixa muito. Se a Carol diz fique tranquilo, eu fico tranquilo, porque eu boto muita fé na organização da Carol, que é um exemplo de organização e a gente se sente muito seguro quando ela organiza eventos, porque é uma grande profissional. Olha lá, nós temos então aqui um outro trabalho, também de fevereiro de 2019, por exemplo, sobre velocidade. Só para você entender o quanto cada uma das barras do laudo dermatoglífico, do gráfico do laudo dermatoglífico, tem fundamento científico, tem pesquisa científica por trás disso, tem sustentação científica. Veja esse trabalho sobre velocidade. Olha quantos indivíduos foram avaliados. Nós avaliamos 1.238. Esse é o caso das mulheres, tem mais 1.300 no caso dos homens, e assim por diante. O que significa dizer que nós temos uma forte sustentação teórica para cada um dos dados que estão no laudo dermatoglífico. Recentemente, publicamos um trabalho sobre flexibilidade. Esse trabalho teve a participação do professor Estélio Dantas na banca de defesa, com considerações muito pontuais, considerações que só uma referência mundial, como o professor Estélio Dantas, podem fazer, e que permitiu a gente publicar numa revista muito importante e que dão sustentação para o nosso laudo dermatoglífico. Nesse caso, nós temos aqui, demoraria um tempo extra para explicar para vocês o que cada um desses números nos diz e o quanto ele representa, para que você, observando a impressão digital pelo laudo dermatoglífico, saiba como você pode entender o seu corpo e a sua potencialidade, se você é um indivíduo dos exercícios velozes, se você é do indivíduo dos exercícios coordenados, ágeis, potentes, qual é a sua característica, a sua individualidade biológica para o exercício. Aqui nós temos, então, os indivíduos que têm alta capacidade de velocidade, os indivíduos que têm baixa capacidade de velocidade, quem é que tem aí, cada um. Veja que os excelentes têm presilha radial,
Isso é espetacular, né? É o alto rendimento se apresentando aí como uma importante marca. Agora veja, Rudy, mas você só publicou sobre futebol, sobre obesidade, sobre velocidade? Não. Nós temos trabalhos, muitos trabalhos, e cada vez com amostras maiores. As nossas menores amostras já são excelentes amostras. Copa da Rainha de Espanha, 162, as 162 melhores jogadoras de voleibol da Espanha, por exemplo. Dinamometria, 252 indivíduos. Veja como esses números estão aumentando. Lateralidade, desculpe, lateralidade, 394, aptidão cardiorrespiratória, 924 indivíduos, dermatografia e força abdominal, 961 indivíduos, força de membros superiores, 1.000 indivíduos, flexibilidade, 1.800 indivíduos, dermatografia e velocidade, 2.200 indivíduos. Isso representa que nós estamos com uma amostra extremamente grande, gigante, de alta qualidade, para produzir um laudo dermatográfico altamente consistente, um laudo dermatográfico com alto valor científico e que efetivamente observa a sua individualidade biológica. Como funciona o laudo dermatoglífico? Eu recortei aqui só os gráficos para que você compreenda ainda melhor. Nesse indivíduo, por exemplo, nós temos velocidade de 0 a 100 pontos, ele tem 98, flexibilidade 90 e resistência 90. Ele tem uma baixíssima agilidade, pouca coordenação motora, pouca força absoluta. Ora, um indivíduo que tem 90 de resistência e 90 de velocidade, 98 de velocidade, é um indivíduo que tem todo o perfil para maratona. É um desperdício colocar esse homem com tanta resistência nos 100 metros rasos. Ele não tem agilidade e coordenação motora para o salto com vara, por exemplo. Ele não tem coordenação motora suficiente para o nado borboleta, por exemplo. Então, eu consigo orientar esse talento, mas eu quero utilizar a dermatografia para prescrição de exercícios. Ora, esse é um indivíduo que você precisa, visto a sua baixa agilidade, baixa coordenação motora, prescrever exercícios em máquinas já estruturadas com desenho próprio para o movimento. Por quê? Porque se eu colocar esse indivíduo em cima de um bozu, utilizar bandas elásticas, bola suíça, plataformas instáveis, isso pode gerar no indivíduo uma dificuldade de execução do exercício, quiçá uma desistência do exercício por o seu corpo não ter potencialidade para resolver aquele processo. Agora, é um indivíduo muito bom para realizar um circuito de um treino longo, de mais ou menos 55 minutos, 1 hora, que é um treino longo. Tudo bem? E assim nós podemos ver quais são essas potencialidades. Veja, nós temos um outro caso aqui, olha que interessante. Esse indivíduo, agora que está acompanhando o raciocínio dos laudos aí, olha, esse indivíduo aqui, ele tem 10 presilhas, então ele é muita velocidade, mas ele tem 72 linhas. Ele tem baixíssima resistência. Que esporte você vai colocar ele? Um homem de muita velocidade e curta duração. Pensou no esporte? Agora, lembre-se que ele tem uma presilha radial, ele é um atleta de alto rendimento. Vamos ver quem é esse indivíduo? Esse indivíduo é ninguém mais, ninguém menos que Sanderley Parrella, por exemplo. Olha os resultados dele. 2005, prata, 400 metros. Campeão sul-americano 2001, 400 metros, 400, 4 por 400, 400, 400, 4... Prova curta de alta velocidade. Mas isso é lá em 95, 97. Rude, tem alguém mais novo aí? Tem. Olha esse laudo que legal aqui, ó. 10 presilhas, 8 lunares, só que 2 radiais. Esse cara é mais alta performance ainda. O outro tinha 74 linhas, esse tem 72 linhas. Ou seja, ele é um indivíduo muito veloz das provas curtas. Rude, mas qual é o resultado desse indivíduo aí? Qual é a capacidade dele? Olha só, esse cara se chama Douglas Mendes, esses são os resultados dele de 2018, certo? Ele é do 4 por 100, 400, 400, 400. Isto, senhoras e senhores, não é coincidência, isto é ciência da mais alta qualidade. Se eu encontro esses dados no alto rendimento, agora eu vou lá na base e quando encontro essas mesmas marcas, eu digo, venha que nós vamos te apresentar os 400 metros rasos. Ao invés de ficar tentando uma série de modalidades e dentro dessas modalidades uma série de provas,
eu vou direto na prova que esse indivíduo tem a maior potencialidade. Isso é espetacular, senhoras e senhores. Eu tenho várias outras possibilidades de laudo, por exemplo. Eu tenho um indivíduo aqui que vai ter, por exemplo, 3 presilhas e 7 verticilos. Ele é um indivíduo que tem muita resistência, ele apresenta 147 linhas, vamos ver o laudo dele. Ele é um cara extremamente coordenado, extremamente ágil e extremamente resistente. Além disso, ele tem 2 marcas do alto rendimento que joga ele para 80 pontos. Olha que legal. Pense num esporte que eu tenho alta coordenação motora, eu consigo executar o meu gesto técnico com muita precisão, certo? Eu consigo fazer isso com grande agilidade, com deslocamentos para frente, para trás, para a direita, para a esquerda. E eu consigo fazer isso por muito tempo, numa modalidade que pode durar 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas. Pense num esporte, você recebeu uma criança de 12 anos com esse laudo dermatoglífico. Ele é um indivíduo muito coordenado, ele tem muita precisão no seu gesto técnico. Esse é um indivíduo muito ágil, que consegue manter a sua precisão, mesmo em deslocamentos para frente, para trás, para a direita e para a esquerda. E ele consegue fazer isso por mais de 2 horas. Pensou num esporte para ele? Se você pensou tênis, você está entendendo sobre dermatografia e treinamento esportivo, porque esse é o lado do Guga Kirten, que é o maior tenista da história do Brasil. Isso tudo que eu falei para você vem escrito aqui embaixo em bom português, para que você entenda isso de forma muito legal. Esses mesmos trabalhos podem ser utilizados, então, para orientação de talentos esportivos. Você pode utilizar eles, deve utilizar eles, na orientação de talentos esportivos para o encaminhamento dos indivíduos para o esporte mais adequado, de acordo com as suas potencialidades. Pode utilizar na preparação física de atletas. Lembre-se, todos esses atletas que estão aqui fazem parte do nosso banco de dados. Preparação física de atletas, certo? Do mais alto rendimento. Ou seja, eu posso qualificar a preparação física a fim de evitar maior frequência na reabilitação, na fisioterapia e para tirar o maior resultado deles. E o que é a nossa grande atividade hoje, o que a Salus Dermatografia mais é requisitado para trabalhar é com a prescrição de exercícios na promoção da saúde nas mais diferentes faixas etárias. O que acontece é que lá na academia, quantas vezes eu fico tentando diferentes formas de treino para acertar o treino daquele indivíduo? Ora, se eu já tenho a individualidade biológica, eu consigo então prescrever exercícios respeitando essa individualidade biológica, economizando o tempo dos indivíduos na academia, facilitando a possibilidade de atingir mais rapidamente os seus objetivos para levar os seus indivíduos aos seus propósitos desejados, o propósito pessoal, com prescrição de exercícios muito mais assertivas. Porque desde o primeiro dia que esse indivíduo entra na academia, eu já sei por onde direcionar a minha prescrição de exercício. Se eu vou privilegiar circuitos, se eu vou privilegiar grupos isolados, se eu vou privilegiar grupos musculares combinados, se isso eu vou fazer em cima de bases instáveis próprias para cada grupo muscular, ou se eu vou fazer isso juntando diferentes grupos de forma totalmente exigindo coordenação motora. Portanto, existem várias formas de utilizar dermatografia e é só uma questão de você descobrir qual é a sua área. A minha área é orientação de talentos? Serve. A minha área é preparação física de atletas? Serve. A minha área é prescrição de exercício e promoção da saúde? Serve. Pois então, vamos utilizar inovação tecnológica. Esses são dados que me trazem informações precisas para a prescrição de exercício. Portanto, é uma excelente ferramenta nesse processo também. Então, a dermatografia informatizada e validada tem a capacidade de observar as potencialidades que o indivíduo tem para agilidade, resistência, potência, velocidade, alto rendimento, coordenação motor, força e flexibilidade. Diz para mim o quão importante é ter uma ferramenta dessas quando você prescreve exercício. Diz para mim que outra ferramenta você tem que observe, além do DNA, o período fetal e o ambiente bioquímico proporcionado durante o período fetal dos indivíduos.
diz para mim que outra ferramenta você tem que observe a individualidade biológica e, além de personalizar o treino, você consegue individualizar o treino, respeitando as características biológicas daquele indivíduo. Tudo bem? Eu gostaria de parafrasear aqui um pensamento do professor Estélio Dantas, que é: você para de prescrever exercícios para um homem de 40 anos, 1,78 m, 79 quilos. Você começa a prescrever exercícios para Maurício de Souza, para Pedro Antunes, ou seja, para aquele indivíduo. Tudo bem? Nesse sentido, eu gostaria aqui de fazer um agradecimento muito especial ao meu querido colega de trabalho, o professor Alexandre Ebre, engenheiro de software. Esse foi um dia muito especial, onde a gente apresentou o trabalho dentro do Camp Nou, no Barcelona, no campo do Barcelona, em Barcelona, na Catalunha, na Espanha, e a gente pôde estar lá apresentando resultados de pesquisas fantásticas saídos do Brasil, pesquisadores do Brasil, publicando e sendo referência para o mundo. Isso nos dá muito orgulho. E esse homem, Alexandre Eberle, é um gênio que tenho o prazer de trabalhar com ele há 19 anos, e isso é muito legal. Estimados, fica aqui com cravados 50 minutos, o meu muito obrigado, o meu desejo muito grande de agradecer a todos por essa oportunidade e desejando que o Civice continue sendo esse sucesso fantástico. Se você quer informações contínuas, constantes sobre dermatografia, eu uso o meu perfil do Instagram exclusivamente para as atividades profissionais. Eu só publico posts sobre dermatografia, sobre exercício físico, sobre a área profissional. Portanto, se quiser me siga, @NodariJúnior. Muito obrigado a todos, espero que tenha sido a contento da organização do evento. Obrigado pela organização do evento e estou sempre à disposição para esse que é um grande marco, um novo marco sobre a internacionalização do conhecimento. Forte abraço, muito obrigado, professor, estou aberto às perguntas. Muito obrigado, professor. Ufa, quantas informações e quanto prazer em ouvir que nós estamos falando de Brasil na vanguarda do conhecimento. Isso é muito interessante. Eu tive o prazer de conhecer essa técnica com o professor Estélio Dantas lá nos anos 90, 80, 90, em Mato Grosso, num curso que ele fez aqui, muito interessante. E nós usávamos o dedinho lá com a tinta para fazer essa análise. E confesso que a gente não conseguiu muitos avanços nas pesquisas que tentamos empreender aqui, justamente pela dificuldade que é fazer aquelas leituras complexas que eram. Entendo que esse formato novo que foi apresentado, esse avanço, possibilita uma ampliação do universo de amostras a serem pesquisadas. Nesse sentido, eu queria já, de bate-ponto, fazer uma pergunta sobre o trabalho com atletismo, sou presidente da Federação de Atletismo de Mato Grosso. Eu queria perguntar o que a CBAT, o COB, tem feito no sentido de apurar, de utilizar a dermatografia para o atletismo brasileiro. E já emendo com outra pergunta que alguém nos fez no chat, que tem algum atleta hoje em evidência para si? Ele foi descoberto através da dermatografia ou ainda não? Bom, duas excelentes perguntas. Uma pergunta, primeiro, nós fizemos um trabalho com o professor Eliton Zanoni, um técnico de atletismo. Nós coletamos 400 atletas de atletismo de alto rendimento de Santa Catarina, nos Jogos Abertos de Santa Catarina, dividimos por prova e dividimos os os 8 melhores tempos, ou distâncias, ou o que seja, do 9º à 10ª posição, e os indivíduos que não são atletas de atletismo. E encontramos que os atletas da alta elite, os 16 primeiros de cada modalidade, têm características próprias da modalidade e é possível utilizar essa ferramenta para orientação de talentos. Graças ao trabalho incessante do professor Estélio Dantas e da sua rede fantástica de contatos, hoje nós estamos desenvolvendo um software chamado VoxSport,
E esse Voxport é também capitaneado aí pelo professor Estélio Dantas, com a parceria do professor Antônio Carlos Gomes, que o senhor que é do atletismo deve conhecer muito bem, o professor Antônio Carlos Gomes. Sim. Junto... Ele já esteve aqui conosco, ele esteve aqui conosco na segunda edição. Pronto, junto com o Alexandre Eberle, comigo, o Michel, o Michael Douglas, entre outros, estamos desenvolvendo um software com apoio do COB para a utilização da dermatografia, entre outros parâmetros, para a orientação de treinos esportivos. Esperamos que essa ferramenta campeie o Brasil urgentemente para localizar esses indivíduos. Quanto ao atleta descoberto pela dermatografia, eu poderia contar inúmeras histórias, e eu vou contar a mais emocionante delas todas. Por que ela é emocionante? Porque ela toca o meu coração profundamente. Nós temos uma atleta brasileira chamada Aline Rocha. Aline Rocha é do atletismo de cadeira de rodas, ela é convocada, ela é atleta das Paralimpíadas, mas ela sofreu um acidente aos 15 anos de idade e ela ficou paraplégica. Um professor chamado Fernando Orso Alves fez contato com ela e, olha, vamos praticar esporte? Você tem 15 anos, está na flor da idade, não vale a pena você ficar trancado em casa, vendo televisão o dia inteiro sentado numa cadeira de roda. Vamos praticar esporte? Ele fez uma tentativa com ela com basquetebol e não teve muito resultado, não foi muito para frente. E ele foi trocar a roda da bicicleta, da cadeira de rodas, e ela sujou o dedo na graxa e ele foi limpar com papel. Ele disse, nossa, por que eu não fiz dermatografia dessa menina ainda? Ela foi minha atleta. Desculpa, ele foi meu aluno de educação física, ele já conhecia dermatografia por mim lá. E fizemos a impressão, a dermatografia, e ele descobriu que ela não tinha agilidade, ela era a mulher da velocidade. Então ele pegou e essa primeira tentativa do basquete, ele já direcionou ela para cadeira de roda para fazer corridas de cadeira de roda. Então agora eu vou dar um grande salto, professor Tamires. Eu vou pular 9 anos. Nesses últimos 9 anos, a Aline Rocha, que era uma menina de 15 anos, que estava envergonhada em casa com sua cadeira de roda, e que foi feita uma tentativa de jogar basquete e que, pela dermatografia, descobriu o seu esporte, era corrida na cadeira de rodas, ganhou 5 vezes seguidas São Silvestre, participou de 2 Paralimpíadas, inclusive a Paralimpíada do Rio, foi convidada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro dos Esportes de Inverno e hoje ela participa da Paralimpíada de Inverno na cadeira de esqui, nas corridas, né, de velocidade de esqui. Portanto, ela foi a primeira brasileira a ser porta-bandeira numa Paralimpíada de atletismo. Nós estamos falando de uma menina que podia o professor dela insistir no basquete, ficar o tempo inteiro tentando até ver como é que ia, e que a dermatografia orientou o talento dela, e ela completou o circuito mundial de maratonas de cadeira de roda. Tive o prazer de assistir ela em Londres o ano passado. E ela é a grande campeã da maratona de Oita, no Japão, de cadeira de rodas. E ela diz que o acidente lhe deu uma cadeira de rodas e a dermatografia lhe deu asas. Professor, isto paga 19 anos de pesquisa. Bacana. E se o senhor me desse mais tempo, eu poderia contar inúmeros casos de sucesso. Além disso, eu poderia também falar de pessoas que estavam insistindo num tipo de treino e quando começaram a fazer só para promover a sua saúde, só para jogar futebol dos casados contra os solteiros, só para jogar paddle com os seus colegas, e que trocaram de esporte, ou melhor, trocaram a sua preparação física, e hoje dizem, Rudy, ainda bem que eu mudei, eu estava insistindo no treino errado, eu estava insistindo em HIIT, era crossfit, eu estava insistindo em crossfit, era funcional, eu estava insistindo em treinos de 1 hora e eu com 20 minutos me resolvo. E essas pessoas aderem ao programa de exercício muito mais rapidamente, e isso é muito importante porque pessoas que aderem em programas tornam essa prática num hábito, e quando nós transformamos em hábito, nós mudamos o nosso estilo de vida. E esse é um dos desejos que nós queremos, que as pessoas insiram o exercício no seu novo estilo de vida. Bacana, de fato é isso mesmo. Alguém me fez uma pergunta inversa a isso, está no chat lá, a pessoa pergunta se teve alguém que já teve uma detecção de determinada característica, porém ele apresentou
uma performance em outra característica. Isso é possível? Olha, professor, nós não temos relatos disso, mas isso não quer dizer que possa acontecer. Em biologia, professor, nós não temos nada 100%, nem o teste de DNA de paternidade dá 100%. Qualquer pessoa que disser que em biologia tem uma resposta, um medidor, um aferidor, um mensurador que acerta 100%, está enganado. Né? Já pensou se nós tivéssemos 100% de chance que uma quimioterapia ia curar um câncer? 100% de chance que aquele antibiótico ia dar certo para você? 100%, não existe 100% de chance em biologia. Então, pode haver esse caso? Pode. Eu desconheço, mas não quero dizer que ele não acontece. Deve acontecer, só nunca chegou aos meus ouvidos. Mas, por exemplo, no futebol de salão, quando a gente faz o inverso, faz uma análise de resíduos ajustados e faz um duplo cego nesse processo, o nosso índice de assertividade no futebol de salão é de mais de 78%. Em biologia, 78%, professor, é um número extraordinário. Bacana. Tem uma outra pergunta aqui que foi feita sobre as doenças crônicas degenerativas. A dermatografia tem capacidade de detectar algum dos problemas, as potencialidades para o exercício físico e esporte relacionado a essa atividade? O senhor tem mais uma hora, professor? O senhor tem mais uma hora, por favor? Infelizmente não. Infelizmente... Essa é outra palestra. Essa é uma palestra sobre doenças crônico-degenerativas. Nós publicamos o trabalho de Gabriela Sartori. Gabriela Sartori foi me orientando no mestrado. Ela defendeu a sua dissertação sobre hipertensão arterial e dermatografia. Publicamos na revista, na Ata Médica Mediterrânea, da Universidade de Palermo, na Itália. Nós publicamos um trabalho sobre dermatografia e hipertensão arterial. Fizemos agora... desculpa, agora não. Em março, defendemos. É que esse ano está meio ruim de se acertar o que é agora, o que foi em março e o que foi em julho, né? A gente ficou num ano estranho. Perdido, né? Defendemos em março o trabalho de Fabiane Pertilli, uma enfermeira que fez dermatografia e diabetes mellitus. Estamos em desenvolvimento agora sobre câncer. Estamos publicando um trabalho de câncer de mama e dermatografia. Estamos vendo outro trabalho sobre câncer de intestino e dermatografia. A professora Josiane Aparecida de Jesus está fazendo um sobre câncer de próstata e dermatografia. E nós temos uma pergunta muito interessante, professor Tomires. Um urologista nos procurou quando a gente foi pedir para ele nos ceder acesso aos seus pacientes de câncer de próstata. Ele falou: Rudy, é o seguinte, cara. Ele foi numa palestra minha sobre doenças crônico-degenerativas e dermatografia e falou: eu quero participar dessa pesquisa. Beleza. Só que eu quero fazer uma outra pesquisa ainda, Rudy. Eu tenho pacientes que é a mesma coisa, eles são homogêneos. Homens, 80 quilos, 1,80 m, não tabagista, sem histórico, câncer de próstata. 2 anos, prostectomia, cura e, amigo, não tem mais nada, vai viver sua vida. Você vai precisar retornar aqui para fazer alguns periódicos, mas, cara, você está curado, do câncer de próstata está curado, vai, segue sua vida. Outros indivíduos, 6 meses depois, entram em óbito. Ou seja, a responsividade à quimioterapia ou a responsividade à terapêutica parece, para ele, os colegas urologistas dele, que é uma questão de individualidade biológica. É possível observar pela dermatografia quem são os indivíduos mais ou menos responsivos a determinadas radioterapias, quimioterapias? Bom, a doutora Conceição está aí na UNIT, junto com o professor Estélio Dantas, fazendo seu pós-doc, e ela já tem o seu leitor dermatográfico. E ela é uma entusiasta. Esteve aqui conosco no último serviço. Pronto. Ela é uma entusiasta dessas pesquisas e nós queremos cada vez mais fazer pesquisas sobre essas doenças para que a gente possa. Imagine, professor Tomires, num curto espaço de tempo, 4, 5, 6 anos, uma criança vai no pediatra com uma infecção na garganta, o médico, a secretária coleta a impressão digital, bairro, endereço, convênio, o que seja, dados gerais, data de nascimento e assim por diante. Quando entra no consultório, já está na tela do computador do médico as potencialidades para determinar a doença que ele tem. E o médico diz: olha, para essa sua infecção na garganta, eu quero que você tome essa medicação, faça essa e essa terapêutica. No entanto, eu recomendo, pai e mãe, que vocês procurem um colega meu que atende aqui na quarta-feira na clínica, porque ele vai ter a forma de comunicar adequada. Essa criança tem uma potencialidade muito grande para câncer de mama. Ora,
O professor Pablo nos mostrou aqui agora há pouco que o dinheiro aplicado em prevenção é o triplo, o quádruplo em cura, e não há garantia da cura. Ora, se todo mundo tem que se prevenir contra o câncer de mama, imagina aqueles que já têm um potencial marcado. Agora, imagina se eu começo a me prevenir contra o câncer de mama com 6 anos de idade, 7, 12, 15. Qual é a minha chance? Quanto está aumentada a minha chance de cura? Quanto está aumentada a minha chance de não desenvolver a doença? A dermatografia é uma ferramenta auxiliar no processo de prevenção e que pode estimular o retardamento do surgimento da doença ou ainda evitar o surgimento da doença. Pode. Os trabalhos demonstram que sim. Então, veja bem. Outra coisa, a dermatografia, nesse caso, digamos que a gente tem uma maior assertividade com o DNA, mas um teste de DNA custa $2.500. Todo mundo vai fazer teste de DNA? Não, cara, mas se eu for no médico e coletar minha impressão digital e lá disser que eu tenho uma potencialidade para câncer de próstata, eu aplicaria $2.500 para fazer um teste mais aprofundado. Ou seja, se eu tenho uma ferramenta que me sugere, que me indica, pois então eu deveria urgentemente ir procurar um exame mais aprofundado. A dermatografia não invasiva, rápida e barata, e que pode me sugerir, me indicar a exames muito mais complexos que eu não faria se não tivesse uma indicação. Portanto, a dermatografia, sim, é uma ferramenta no processo de condução terapêutica e certamente no futuro, hoje, que já está na mão do profissional de educação física, do fisioterapeuta, do fonoaudiólogo, em breve estará na mão do médico também. Por fim, eu gostaria que isso fosse breve, porque nós temos os outros palestrantes, a respeito da... O pessoal fez uma pergunta sobre síndrome de Down, e eu já vou emendar uma segunda pergunta nela. Eu só quero saber se o potencial para identificar o síndrome de Down e se tem nessas pessoas com deficiência algum tipo de pesquisa já desenvolvida. Além disso, eu queria saber, eles estão querendo saber sobre o O senhor software. pede para ser rápido e o senhor faz 3 perguntas para o senhor quer me matar no coração? Infelizmente. Desculpe. Não, eu por mim, professor, eu ficava até domingo conversando com o senhor, mas o senhor tem que me autorizar a abrir uma garrafa de vinho aqui, nós ia fazer um baita de um bate-papo. Manda aí, professor. Sobre o software, eles querem saber, o pessoal quer saber sobre como trabalhar com software, se tem como adquirir, coisa parecida. Uhum. Vamos lá. Sobre a síndrome de Down, nós fizemos pesquisas com as mães de filhos com síndrome de Down. E a ciência, professor, além de números, de diferenças significativas, de associações, de correlações, de R's para cima e para baixo, também nos promove muita emoção, assim como a história de Aline Rocha promove emoção. Eu preciso contar uma história muito breve de emoção sobre síndrome de Down. Nós coletamos impressão digital de 50 mães de síndrome de Down abaixo de 35 anos, porque é menor a possibilidade de uma mãe ter filhos com síndrome de Down abaixo de 35 anos ou depois dos 40 anos. Por exemplo, a gente deixou um gap de 5 anos de 35 aos 40. E uma das mães teve filho de síndrome de Down com 22 anos. E a gente coletou a impressão digital dela e primeiro, o trabalho demonstrou que existe uma marca da impressão digital das mães característicos do síndrome de Down. Nós nunca publicamos esse trabalho. Por quê? Porque as mulheres já têm estigma demais e poderia ser muito mal interpretado e não há como prevenir a síndrome de Down. Por que você vai dizer, existe uma marca no dedo da mulher e daí as mulheres vão começar a fazer coleta de impressão digital e eu tenho chance de ter filho com síndrome de Down, então eu já vou começar a ficar preocupado se eu devo ter filho ou não devo ter filho. Isso é uma crise ética gigantesca, professor. É uma crise ética gigantesca. Aí uma menina vem fazer um teste de vôlei para fazer preparação física e você observa a marca das mães que têm grande potencialidade para ter síndrome de Down. É dever seu contar para ela? É direito dela saber? Eu prefiro não publicar, professor, e dormir com essa crise só comigo. E uma das mães que coletaram a impressão digital, ela teve filho com síndrome com 23 anos, falei, nossa, você foi tão nova, teve filho com síndrome de Down, você só teve ele. E ele faleceu cedo, ele faleceu com 12 anos por outras complicações. Você nunca pensou em ter outro filho? Pega essa, professor. Ela me respondeu o seguinte, não, eu nunca pensei, porque vai que o outro também não tivesse síndrome de Down. Eles são apaixonantes. A madrinha da minha filha tem síndrome de Down. Eles são pessoas apaixonantes,
carinhosos, fantásticos, e a sociedade ignorantemente inseriu nesses indivíduos preconceitos, ignorância, estigmas horríveis, e que a sociedade precisa urgentemente rever o seu conceito sobre síndrome de Down, sobre toda e qualquer deficiência, sobre toda e qualquer condição em que o indivíduo seja portador de uma necessidade especial. Existe, nós não publicamos, e eu em vida pretendo nunca publicar esse trabalho, professor, porque não sei como comunicar esse trabalho. Como fica isso, né? Então, sim, tem, mas está lá guardado no nosso laboratório. Quanto ao software, professor, o software, ele funciona... Opa, temos... Acho que abriu aqui um outro documento aqui. Tá. Quanto ao software, professor, é um software comercializado pela Salus Dermatografia. As pessoas podem entrar em dermatografia.com.br, vão encontrar lá. Na verdade, professor, o software não tem custo. O que acontece é que as pessoas pagam por laudo comprado. Mas nós temos no Brasil 54 representantes. Temos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio. A pessoa que tiver interesse pode entrar em contato com a Salus dermatografia.com.br, dermatografia.com.br, e lá ela vai ter, onde tem um avaliador perto de você. Lembrando que nós temos também na Itália, na Espanha, Portugal, México, Paraguai, Estados Unidos. Ou ainda você pode querer ser um representante, visto que é uma possibilidade de ganho de capital gigante. E eu estimulo cada dia mais que o professor de educação física transforme o seu conhecimento em capital, e isso não há problema nenhum, porque isso é um ganho honesto, científico, acadêmico, e que colabora para a evolução da vida das outras pessoas. Então, entre no site dermatografia.com.br ou ainda no @salus.dermatografia. Salus com L só, S-A-L-U-S, salus.dermatografia, e você será atendido por um dos nossos representantes, por um dos nossos colaboradores. Ângela Leal, que é professora de educação física, o próprio Alexandre Eberle às vezes responde, Cleiton Martini, William Costa, são profissionais fantásticos que fazem parte da equipe Salus Dermatografia e que vai lhe atender e ou apresentar uma cidade onde tem um representante, ou para como você pode ser um representante Salus Dermatografia. Ok. O Michael Douglas tem uma palavra. Grande Michael Douglas! Fala, professor Michael Douglas! Quanta honra ter te conhecido pelas mãos do professor Estélio Dantas. O senhor é um homem que eu tenho muito respeito pela sua conduta pessoal e pela sua conduta profissional e pela carreira acadêmica que o senhor está construindo. É uma honra sempre falar com o senhor, professor Michael Douglas. Seu microfone aqui está fechado, será? Eu não lhe escuto. Nós não estamos escutando você, Michael Douglas. Bispo. Não. Nós estamos só lendo o seu lábio. Nós somos bons de leitura labial, nós estamos lendo o seu lábio. 30 libras. Assim... Bom, mas eu posso adiantar aqui que ele apresenta os agradecimentos em nome da doutora Carol Dantas pela participação no serviço. Ele apresentou agora há pouco aí o certificado que vai ser enviado ao seu e-mail, assim como foi o doutor Pablo que nos antecedeu, e eu esqueci de avisar, já foi enviado, vai ser apresentado pelo e-mail de cada um, esse certificado de participação no nosso evento, ao qual nós agradecemos muito sua participação e desejamos que o trabalho do senhor seja mais ampliado do que já é. Certamente, muita gente fará parte da sua equipe, com certeza. Com as palavras do final, muito obrigado pela oportunidade, obrigado à organização impecável da professora Caroline Dantas, obrigado ao professor Estélio Dantas, nosso grande guru, nosso grande guia em toda essa jornada acadêmica. Eu tenho quase, eu não sei que palavra dizer, mas a audácia de chamá-lo de meu pai acadêmico,
tenho muito gosto de tê-lo assim. Queria agradecer a todos a oportunidade de divulgar ainda mais a dermatografia, as inovações da educação física, por onde nós podemos trilhar e quais são as ferramentas que estão à disposição de nós profissionais para transformarmos vidas. É importante que a gente comece cada dia mais a observar que nós precisamos nos adaptar aos propósitos das pessoas. As pessoas precisam ter propósitos e nós precisamos ter ferramentas cada vez mais competentes, científicas, acadêmicas e extremamente profissionais para conduzir as pessoas aos seus propósitos através do seu corpo. Para mim é uma honra poder pesquisar dermatografia e construir dia após dia essa ferramenta que está observando a individualidade biológica e permitindo que mais pessoas alcancem os seus propósitos. Muito obrigado, professor Tomires, pela conduta e pela condução desses trabalhos. Fico sempre ao dispor, basta levantar a mão e eu estarei aí para atender o Labim e todas as outras formas de manifestação acadêmica que têm relação com o Labim. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Rude. Importante palavras do senhor. Reforço as palavras, que também é meu pai, professor Estélio, foi meu orientador do doutorado. É uma pessoa magnífica, uma pessoa que abre muitas portas para todos nós. Muito obrigado.